Aqui é o pastor Raul Nogueira, mais uma vez. Estamos no Focando Vidas e você é o nosso convidado. É sempre realmente um grande privilégio, um grande prazer nós podermos estar juntos, compartilhando dessa palavra do Senhor. E nós, para que realmente o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Hoje, mais uma vez, vamos estar falando a respeito de Cristologia. Vamos estar falando sobre Jesus e vamos estar terminando. Vamos estar terminando. Nós já fizemos uma série bem longa. Quem não não assistiu, por favor, é só entrar lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, no YouTube. Nós temos toda a série numerada e creio que você realmente vai caminhar e crescer no conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus. A pessoa mais importante que existe, a pessoa a quem nós devemos amar e honrar e divulgar, pregar quem é Jesus. Bem, nós vamos estar aí nos preparando agora para orar, para falar realmente com o Senhor. E se eventualmente você tiver algum pedido de oração, você pode colocar. Nós estamos com duas telas, como sempre, e já expliquei isso, é que uma delas eu consigo colocar no YouTube e a outra não. Desde que realmente eu perdi, ninguém me ensina como mudar isso, né? Eu estou com uma alternativa, né? Vamos dizer assim, eu tinha, graças a Deus que eu tinha dois faces, né? Mas parece que eu não sei porque um dos faces não consegue entrar no YouTube, somente o outro, não é? Então, por isso que eu tenho que fazer aqui ao vivo e falando para vocês através do computador. Bom, de qualquer forma, tem dado para colocar nos dois aquilo que é possível e creio que muitos de vocês têm nos acompanhado. Aqueles que estão aqui naquele que seria o antigo, esse eu não consigo ver. Antes eu conseguia ver quem eram as pessoas que nos acompanhavam e aí eu tinha condições de responder, me interagindo com eles. Hoje eu só consigo através de vocês que estão aqui. Vocês sim, vocês podem entrar e realmente é, podem é, fazer perguntas e interagir comigo, ok? O que eu tenho percebido é que muitas pessoas, mesmo depois que eu termino, elas continuam entrando, ok? E se você entra, mesmo que seja depois, pode fazer suas perguntas, porque eu sempre reviso, eu sempre olho, eu sempre vejo, seja no computador, seja aqui no celular, eu sempre vejo, eu sempre vou lá questionar se realmente alguém fez alguma pergunta, tem alguma dúvida. E hoje realmente nós vamos estar, se Deus o permitir, finalizando sobre a pessoa do Senhor Jesus. Ok? Vamos orar agora, agradecer a Deus por esse tempo e pedir que realmente o Senhor esteja ministrando em nossas vidas, tá bem? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Nós queremos te glorificar, queremos realmente adorar o teu nome, buscar a tua face. Reconhecendo, Pai, que somos totalmente dependentes de ti. Obrigado, meu Deus, por essas pessoas, esses irmãos, irmãs que sempre estão conosco, nos acompanhando, e que o Senhor, e somente o Senhor, seja honrado, seja glorificado, e seja o centro disso que estamos fazendo agora. Essas lives não teriam sentido se Jesus não fosse o centro das nossas vidas. E eu agora me curvo diante do Senhor. Pai, eu quero te louvar e quero te agradecer, Senhor, pela vida da Kelly. A Kelly, meu Deus, estava realmente com problemas sérios, sérios, e chegou a parar na UTI depois que ela fez a operação, que ela realmente
já tinha saído, já estava podendo andar. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando, não é? Ela realmente operou o segundo quadril, porque ela operou os dois, e já estava em casa, e de repente ficou com febre e foi parar na UTI. E pelos médicos a situação era muito difícil. Mas ela é uma guerreira, ela vem lutando com isso desde 14 anos. Ela é transplantada do fígado. E por misericórdia do Senhor, ela realmente voltou à vida. Nós também queremos louvar e agradecer pela vida da Jandira, que também estava quase nas últimas. A Cris, sua irmã, nos pediu para orar, nós oramos. E hoje ela já está em casa, já está testemunhando, já está pregando, porque o Senhor tem alguma coisa ainda para fazer através da vida dela. Pedimos pelo Sebastião, Senhor, também tivemos uma grande notícia que nos deixou muito alegres, porque todos os seus exames estão ótimos. Agora ele será internado por esses dias para fazer a última sessão de quimioterapia. Então, Pai, esteja com ele. E também pedimos ainda novamente pelo Davizinho, que já está conseguindo dar os seus passinhos, já está fazendo fisioterapia, pulando. Não está normal ainda. Ainda vai levar um bom tempo para ele voltar à normalidade, a andar e tudo mais, mas percebemos que isso está acontecendo já. Quero lembrar agora, Senhor, ao pai da tua serva Ruth. Deus, ele está numa situação tão difícil. E não há nada que se possa fazer, Senhor. E Ruth tem cuidado dele de forma muito especial. E ele, apesar de todas as dificuldades, já numa fase difícil da vida, e onde todo mundo já está aguardando o desfecho, mesmo assim ele tem testemunhado de ti. Então, Paizinho, tem misericórdia dele, ou que o Senhor possa curá-lo de forma sobrenatural, restaurá-lo por completo, ou então tranquiliza aquela alma. Paizinho, nós pedimos por todos os demais que estão aqui conosco, caminhando conosco. Visita-nos, Senhor. Abraça-nos. Tem misericórdia dos teus servos. Temos visto, Pai, tantas coisas nesse mundo, tantos problemas que estão sendo colocados. E nós sabemos, Pai, pelos sinais que vêm ocorrendo, que é bem possível que nós estejamos muito, mas muito perto do arrebatamento. Não podemos garantir, não podemos dogmatizar, mas temos a bendita esperança que nós estaremos sendo retirados. E vai surgir o homem da iniquidade. Período de 7 anos terrível. A grande tribulação. Então, Paizinho, esteja com todos os teus servos que estão aqui. Anima-os a pregar a palavra, a ser os João Batistas desse tempo, anunciando: Jesus está voltando e vem buscar a sua igreja. Obrigado, meu Pai, por esse tempo. Me dê sabedoria. Tu sabes das minhas limitações. E nós entregamos esse tempo a teus cuidados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, meus queridos, nós vamos estar dando continuidade ao que nós viemos já fazendo. E nós já falamos de tantas coisas, tantas coisas. Nós já vimos a sua encarnação, a sua humanidade, divindade, sua vida aqui na Terra. Já falamos da gnose, seu esvaziamento, né? Assumindo a forma de servo. Já vimos que ele não podia pecar, e se não podia pecar, não podia morrer. E por que morreu? Porque ele recebeu nele todos os pecados da humanidade, porque a morte é uma consequência do pecado. Vimos também já a sua morte, já vimos várias partes com respeito a isso, não é?
Já vimos que ele realmente, a morte de Cristo realmente pagou o preço, né? Pagou realmente o preço, a penalidade de nós estarmos no inferno, ah, assim, no início, assim que a pessoa morre sem Cristo, vai para lá, depois ainda vai para um lugar pior ainda, lá para o lago de fogo, né? Então, vimos que a morte do Senhor foi isso, e que foi uma reconciliação, ou seja, essa reconciliação realmente coloca o mundo de uma forma diferente, ou seja, o Senhor Jesus, através da morte e ressurreição dele, ah, deu a chance, a possibilidade daquelas pessoas que ao serem tocadas pelo seu Espírito possam dizer sim e realmente estarem sendo transformadas, tendo uma nova natureza, se tornando filhos de Deus, santuários do Espírito Santo, enfim, tudo aquilo que nós já sabemos com respeito a quem nasce de novo em Cristo Jesus. Vimos que Jesus Cristo realmente é a nossa propiciação, ele é o desvio da ira de Deus de sobre nós e de sobre toda a humanidade, né? Então, ele realmente satisfez a justiça de Deus o Pai, retirando então de nós aquilo que realmente nos levaria por toda a eternidade longe de Deus. Vimos que Jesus realmente nos substituiu. Demos exemplos como o de Barrabás, não é? Que ele deveria ser morto, mas ele foi substituído por Jesus. E Jesus morre no lugar de Barrabás. Barrabás, então, ele simboliza toda a humanidade podre e decaída. E Jesus, então, é levado à morte no lugar dele. Bem, nós vimos que realmente a morte de Cristo realmente foi uma revelação do amor de Deus, não é? E por causa do pecado do homem, por causa da impossibilidade do homem se auto-salvar, ok? É como se uma pessoa estivesse morrendo afogada e quisesse puxar o seu próprio cabelo para sair da água. Isso é impossível. Então, necessitou alguém que viesse e o retirasse da água e colocasse no barco. E esse foi Jesus. Jesus, ele veio e te arranca. Você estaria hoje perdido e eternamente longe do Senhor, num lugar muito terrível. Bem, ah, nós queríamos falar hoje um pouco sobre a sua ressurreição e cremos que vamos finalizar. Primeiro, nós temos que lembrar que, diferente de vários líderes mundiais que geraram algumas religiões, que geraram aqueles que hoje seguem, por exemplo, o budismo, não é? Seguem qualquer outro grupo, os seus líderes não ressuscitaram. Os seus líderes morreram, estão mortos e se pode encontrar o seu esqueleto ali. Não é? Mas Jesus, diferente, ele realmente ressuscita dentre os mortos. E ele hoje está vivo e ele vem nos buscar. E ele mudou a minha vida há 42 anos atrás. E não é uma forma subjetiva, abstrata, um tipo de Chechanoé, eu sou feliz, eu tenho que me convencer que eu sou feliz. Não, ele é real, ele é real. E quando ele entrou na minha vida, ele mudou completamente ah, tudo, 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 tudo. Ou seja, além dele me dar a salvação, além de eu estar agora realmente tendo um relacionamento com o Senhor, ele também começou a desconstruir os valores errados que eu tinha. E a partir daí, então, nós começamos a enxergar o mundo de uma forma diferente. Bem, então, quais seriam os fatos, as provas concretas da ressurreição de Jesus? Porque a palavra fala que, eu só quero abrir para vocês, para a gente ter uma noção da importância. Abra comigo, por favor. Isso é algo que muitas pessoas não prestam atenção. Romanos capítulo 5 diz assim, melhor, antes do capítulo 5,
o capítulo 4, versículo 25, e depois o 5, que se completa, o qual está se referindo a Jesus, o qual foi entregue por causa da nossa transgressão, ou seja, ele morre por causa dos nossos pecados. Ok? E ele ressuscitou também com propósito. E ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando o Senhor Jesus ressuscita, entra na presença do Pai e nos declara justos, justificados. Nunca seremos justos, mas somos declarados justos por causa da morte de Jesus e da sua ressurreição. Então, no 5:1 diz: justificados, pois, por causa que ele morreu e ressuscitou, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Antes nós estávamos em guerra, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Nós estamos aguardando o arrebatamento. Ou se eventualmente o Senhor me leva hoje, eu vou estar com Ele. De qualquer maneira, eu vou participar do arrebatamento, porque eu volto, ressuscito, passo a ter um corpo glorificado. E junto com aqueles que estiverem vivos, que nem vão passar pela morte, seremos então raptados. Bem, então, algumas coisas importantes que a gente pode ver aqui, que é vamos dizer, a prova cabal de que Jesus realmente ressuscitou. Primeiro, um túmulo vazio. Um túmulo completamente vazio. Quando aquelas que seguiam Jesus foram até o túmulo, elas estavam indo ali para levar algumas especiarias, para embalsamar, para isso, aquilo, sendo que isso já tinha sido feito, mas elas queriam completar, enfim. Só que quando chegam lá, cadê aquilo que estava tampando, que estava impedindo que se entrasse dentro do túmulo? Aquela pedra foi removida. E elas entram e não vem nada. Somente vem dois anjos. Dois anjos que falam para ela: mas por que vocês estão procurando aquele que vive? Por que vocês estão procurando aquele que não está mais aqui? Não é? O Senhor Jesus falou várias e várias e várias vezes a respeito da sua ressurreição, que seria a prova que ele é o Filho de Deus. A ressurreição de Cristo é a prova que ele é o Filho de Deus. Então, a gente vai ver as aparições, quando ele aparece. Nós já estudamos um pouco ali de Lucas 24, que ele aparece ali para os dois de Emaús, né? E depois a gente vê ele junto com aqueles que realmente estavam trancados, com medo, né? Ele aparece de repente. Tomé não estava a primeira vez. E Tomé tinha falado: ele apareceu? Se eu não tocar o seu lado, não tocar a sua mão, né, seus pés, eu não vou crer. E na segunda vez ele estava. E a primeira coisa que Jesus faz foi: Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui, verifica, sou eu mesmo. E ele exclama: meu Senhor e meu Deus. E Jesus fala para ele: porque me viste, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Então, a gente começa a ver a Maria Madalena, né? Vamos dar um passeio lá em João 20:11. João 20:11. Aqui é muito interessante essa passagem. Eu vou explicar por quê. João 20:11. Bom, a ressurreição do Senhor. Aqui, quando você olha no versículo 1, já diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, de madrugada,
sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida, como nós comentamos. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, ou seja, João. Chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Bem, aqui tem algumas coisas interessantes. Você percebe que o primeiro que corria, ele viu. Ele chegou, João, ele abaixando-se, viu. Olha só, saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, que é João, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então ele viu, então, um olhar de quem vê algo, mas sem detalhes ainda. Então, Simão, seguindo, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis. Só que agora ele vê uma visão mais detalhada, não é? Então viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Bom, aqui você já deve ter ouvido falar no Santo Sudário, não é? O Santo Sudário é uma mentira que foi plantada, como se estivesse pegando o corpo inteiro do Senhor Jesus. Ora, isso quebra o que está escrito, porque aqui fala que tinha os lençóis e tinha o lenço que estava sobre o rosto de Jesus. Algumas pessoas falam que era costume judaico, quando o senhor de uma casa estava, vamos dizer assim, comendo alguma coisa, e ele estava ali com o guardanapo, não é? E quando ele terminava de verdade, ele não ia mais voltar a comer coisa nenhuma, ele simplesmente ele colocava de qualquer jeito de ir embora. Então os servos sabiam que aquele senhor havia terminado. Acabou e pode recolher tudo. Mas se ele dobrasse e colocasse ao lado, aqueles servos sabiam que ele havia se retirado, mas voltaria. Então, alguns teólogos colocam que é exatamente isso que aconteceu, que o Senhor Jesus realmente deixou dobrado, porque ele voltará. Bem, isso é algo que alguns comentam e é bem, vamos assim, interessante, né? Mesmo que não seja correto, que seja apenas uma mera história, não importa. Mas de qualquer forma, se é a história com respeito àquele que estava comendo, isso é verdade. Agora, se o estar dobrado ali o lenço, deixado à parte, significa que ele iria voltar, nós não sabemos, mas que ele vai voltar mesmo, vai. Com lenço ou sem lenço, com sinal ou sem sinal, ele vai voltar, ok? E agora, um outro olhar diferente. O primeiro olhar foi de João, mas foi um olhar sem detalhes. O segundo olhar foi de Pedro, já com todos os detalhes que nós estamos vendo aí sobre os lençóis e o lenço que foi deixado à parte. Mas agora o olhar de João é diferente. Então entrou também outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu.
Agora é um ver com uma conotação espiritual. Ele não apenas viu, no sentido de ver os detalhes e ver que ele não, ele creu. Creu que realmente o Senhor não estava ali e que possivelmente ele havia sido ressuscitado. Por que eu disse possivelmente? Porque a palavra de Deus fala, pois ainda não tinham compreendido as Escrituras. Ou seja, ele creu, mas, sabe, não era aquele crer ainda completo, com base, eh, sabendo mesmo. Não, Jesus ressuscitou e vai voltar. Não é? Não. Foi aquele crio que, ele falou, é possível, não é? Mas foi um crer diferenciado. Não foi simplesmente um ver de ver, mas é um ver de ver além do fato de ter um túmulo vazio. Ok? E aí Maria Madalena, né? Versículo 11 diz, Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo. Então ela foi lá, avisou, voltou, não é? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo, viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhe respondeu, porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Imagina, você já parou para pensar? Ah, Jesus virá para Maria e dizer, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, Rabi, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Lembra que nós lemos lá em Romanos 4:25, que ele ressuscitou para nos declarar justos? Então, é o que ele está falando agora. E comentou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu Pai, vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Eu disse que isso tinha realmente uma coisa importante. Se essa Bíblia, e vamos dizer especificamente essa parte, fosse mentira, tivesse sido escrita somente por homens, iniciativa humana, nunca um judeu teria colocado as mulheres sendo as primeiras a verem Jesus. Porque as mulheres estavam no mesmo nível dos servos, dos escravos. Elas não eram levadas em conta. Então o testemunho das mulheres não era nada. E, no entanto, Deus usa exatamente as mulheres que não eram respeitadas, que não eram levadas em conta, para ver aquele que era o autor da vida, aquele que estava provando pela sua ressurreição que ele é o Senhor da glória. Nós temos que realmente pensar nesse dia, nesse momento, porque a ressurreição é a coisa mais importante. Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós ainda não seríamos declarados justos. Então, Pedro viu, os discípulos no caminho de Emaús, como nós já estudamos, viu, não é? Os discípulos, de uma forma geral, foram beneficiados com a ressurreição. Eles estavam se preparando, não é? Ele apareceu. Vamos abrir lá na palavra do Senhor.
E quando nós abrimos em Atos, a gente vê algo maravilhoso, que depois é até comentado em outros lugares. Mas aqui é muito interessante. Atos capítulo 1. E eu quero fechar com isso, porque isso é assim, a prova de que Jesus é quem Ele é e está voltando. Atos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, aqui é Lucas escrevendo, ele havia escrito o primeiro evangelho de Lucas, ali ele chama de excelentíssimo Teófilo, era um recém-convertido, e pelo, pela maneira de Lucas escrever, ele não tinha intimidade ainda. Agora já passou um tempo, ele já tem mais intimidade, e ele chama só de Teófilo, amigo de Deus, né? Escrevi o primeiro livro, o livro Ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Olha, isso é de arrepiar, não é não? Ele se apresentou vivo, prova evidente, cabal, que ele é quem ele dizia ser. Com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, ou seja, compartilhando com seus discípulos a respeito da futura vida, não é? Que nós vamos ter, inclusive. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Bem, nós já estudamos João 7, né, 37 a 39, que o Senhor Jesus, no último dia da festa, quando não era derramado água, ele, que era no oitavo dia, ele se levanta e diz: quem tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva. O que ele queria dizer com isso? É que quando ele entrasse na sua glória, o Espírito Santo de Deus seria derramado e iniciaria a igreja. E foi exatamente isso que aconteceu. Versículo 6 fala: então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, assim virás do modo como o viste subir. E essa nós, porque nós seremos arrebatados, 7 anos se passarão. Assim que formos arrebatados, entramos num período onde nós vamos estar sendo julgados com respeito a galardões, receber ou não, enquanto aqui na terra está comendo fogo, né? O anticristo aqui perseguindo, vai ser 3 anos e meio primeiro, não. Ele vai dar uma de bonzinho, como nós já falamos, mas 2 profetas vão estar pregando, vão estar dizendo que ele não é o Messias.
né? E a gente percebe que hoje muitos já estão falando aí da vinda do anticristo. E não estou falando de crente, não. Muitos já têm comentado. Porque mesmo esse pessoal da nova ordem mundial já tem falado de um novo líder, um líder mundial, né? Eles não sabem que eles vão acabar cumprindo aquilo que já está escrito. E depois, 7 anos depois, 3 anos e meio final, 144 mil israelitas, menos da tribo de Dan, que foi substituído pelo filho de José, por Manassés, vão estar pregando o evangelho do reino. Jesus está voltando. E aí, terminou o sétimo, Jesus volta. Tanto os dois profetas vão ser mortos e vão ser ressuscitados no final. Ali morreu, 3 anos e meio, e o pessoal já estava comemorando, trocando presente, porque eles realmente os confrontavam, né, os perturbavam, e quando eles morrem eles ficam felizes e trocam presente, e tomam maior susto a hora que os dois ressuscitam e são levados. E depois, os 144 vão sendo mortos, vão sendo mortos. E no final o Senhor Jesus volta com você, se você já nasceu de novo. Volta comigo. Volta com todos aqueles que um dia receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E essa volta é maravilhosa. Então, eu quero colocar para vocês, encerrando essa série, que você tem ainda chance. Você ainda tem chance. Você está vivo, não está? Fisicamente. E enquanto você estiver vivo, se você não tem Jesus Cristo ainda, você ainda tem a chance, tem a oportunidade. Nós apresentamos uma série, você pode voltar lá, vai no YouTube, vai estar tudo numerado, inclusive essa de hoje vai estar numerada. Então, vai lá. Se você tem noções parciais de Jesus, o que ele era, o que ele fez, vai lá. Porque a série inteira fala a respeito de quem é Jesus. O Deus que criou todo o universo. O Deus que sustenta tudo pela palavra do seu poder. Aquele que se fez homem e morreu na cruz em nosso lugar. Olá, Felipe, tudo bem? Então, a gente tem que entender que a sua oportunidade é enquanto você estiver vivo. Porque depois que você morreu, a palavra fala, ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois disso o juízo. Mas Jesus não quer isso para você. Jesus afirma: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Querido, querida, se eventualmente você estava aqui me acompanhando, como Felipe, e eu não sei se outros estão, a gente não percebe, muitas vezes passam por nós, mas não escrevem nada, então a gente não sabe, não é? Mas de qualquer forma, se você está conosco e você não tem certeza da sua salvação, mesmo que você frequente uma igreja e até evangélica, mas você nunca entendeu que a salvação não é por frequentar um lugar, fazer alguma coisa, dar alguma coisa, não. Não tem nada que você faça que vai mudar o que você é. Você é pecador, miserável. E se você morrer, como está? Infelizmente estará longe do Senhor por toda eternidade. E o final disso é no lago de fogo. Mas você pode mudar essa situação. Você pode simplesmente, agora, se você entendeu que Jesus é Deus, se você entendeu que ele entra na história e morre na cruz, recebendo todos os teus pecados, morreu a tua morte e ressuscitou para te declarar justo. Mas se você ainda não fez isso, enquanto está vivo você pode. E pode fazer até uma oração agora.
Não é a tua oração que vai te salvar. Não. É se você falar e crer de coração. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres, serás salvo. Jesus fala, em verdade vos digo. É Ele falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê isto? As pessoas estão perdidas, estão desorientadas, estão morrendo, indo para o inferno. Eu espero que você não faça parte disso. Então, nós estamos numa época tão difícil porque os falsos obreiros, os falsos pastores estão falando bobagens, pregando coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não é um evangelho que liberta, é um evangelho que transforma. É um evangelho egoísta, um evangelho hedonista, tudo é para mim. Mas Jesus quer te abraçar. Jesus quer realmente entrar na sua vida de verdade e fazer de você uma nova criatura. E você pode tomar uma decisão agora, se você quiser. Eu vou primeiro orar por você e depois eu quero que você faça uma oração. Eu vou estar sugerindo uma oração que você pode fazer de coração. Mesmo pessoas que não estão ainda comigo agora poderão orar. Pessoas que vão entrar depois, não é? Quando eu terminar a live. Vai estar arquivado, mas a pessoa vai estar vendo, me ouvindo e vai poder fazer a mesma coisa. Tá bem? Senhor nosso Deus e Pai, eu coloco agora a vida de qualquer pessoa aqui hoje, para que o Senhor e somente o Senhor esteja realmente sendo honrado e glorificado. E qualquer pessoa aqui que ainda não entendeu, que está perdida, que o seu Espírito possa convencê-lo disso agora. E que ela possa entender que não tem nada que ela possa fazer ou frequentar, ou qualquer intermediário, humano, morto ou vivo, pode fazer qualquer coisa. Somente o Senhor, somente Jesus, o Deus que se fez homem e que foi para a cruz do Calvário e recebeu nele todos os pecados. Morreu e ressuscitou para declarar justo aquele que crê. Então, Senhor, eu peço que o Senhor esteja tocando agora o coração de qualquer pessoa que está me ouvindo e que não tenha Jesus. E eu te peço isso no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Então, se você quer tomar uma decisão, diz assim, mas de coração, arrependido mesmo dos seus pecados. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Eu sou um miserável pecador. As coisas que eu tenho feito, que eu tenho praticado, os lugares que eu tenho ido, realmente não honram a ti. Eu tenho feito coisas terríveis. Eu sei que estão erradas porque eu tenho tido até consequências disso. Mas nada que eu vinha fazendo mudava. Mas agora eu entendi. Então hoje eu tomo a decisão e te recebo agora, Jesus, como meu Senhor e Salvador pessoal. Ah, Jesus, entra agora na minha vida e faz de mim uma nova criatura. Eu creio que tu és o próprio Deus que se encarnou e que morreu na cruz no meu lugar e ressuscitou, está me dando de graça a vida. E eu quero me apropriar disso agora, Senhor. Faz de mim, Senhor, aquilo que tu queres. E eu quero te agradecer, Senhor, porque eu creio que a partir de agora, porque eu me arrependi dos meus pecados e te convidei para ser meu Senhor e Salvador, todos os meus pecados foram perdoados. Eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado.
Em nome de Jesus. Querido, querida, se você fez uma oração semelhante a essa, tenha certeza que Jesus não é mentiroso e ele deixa bem claro isso. Que aquele que invocar o nome dele será salvo. E procure uma igreja que você possa frequentar. Se você morar perto aqui do nosso lado, na região sul de São Paulo, nós estamos com a nossa Igreja Batista Regular Filadélfia, na rua Salvador Simões, 1432. E nós nos reunimos todos os domingos. A gente faz o culto às 18h30. E você está convidado. Temos também células, grupos que se reúnem durante a semana. E você está convidado a estar conosco, tá bem? Fica ali no alto do Ipiranga. Então, você é nosso convidado, tá bom? E qualquer coisa você pode escrever, telefonar para mim. Meu telefone 011 99911 5272, aqui em São Paulo. Entre em contato comigo. Se você orou, eu gostaria de saber, tá bem? Fique na paz do Senhor e que Deus realmente possa estar agindo poderosamente em sua vida. E eu vou estar orando por você. Pai amado, nós pedimos por qualquer pessoa aqui que veio orar, crendo no Senhor, e também pelos demais que estão conosco ou estarão conosco. Visita-os de forma maravilhosa. Entregamos a Ti o comando. Entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas. Guarda-os no Teu amor, refrigera a alma de cada um deles, aquelas pessoas que nós oramos, Senhor. E, Pai, eu peço por mim, pela graça, pela mudança que vamos fazer para Campinas, em janeiro. Que o Senhor esteja com cada detalhe. Seja também, Senhor, com o Marcos, e que ele consiga continue sendo bênção e naquilo que está fazendo, no seu trabalho, seja vitorioso. Seja com o Rodrigo também, lá no Canadá, e com a Luciana e Camille e os demais netos, Pai. Peço pelo Tiago, peço pela Bianca, que está quase para ter mais um nenezinho, e pedimos também pela Isabelinha, pedimos pelo Natan, pedimos pelo Miguel. E, Pai, que o Senhor possa estar agindo na vida dos meus filhos. Que o Senhor possa estar agindo poderosamente. Que nós realmente somos muito gratos a Ti. Muito gratos a Ti. Por tanta bênção. Tanta bênção. Que o Senhor possa estar nos dando força para continuarmos a jornada. Em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, fique na paz do Senhor. Sábado vamos estar dando continuidade a Gênesis. E que você esteja com a gente, tá bem? Fique na paz do Senhor Jesus.